Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Preso no Rio, homem acusado de participar da morte de uma família em Niterói. No crime, até um bebê de 7 meses foi baleado. No Ceará, a prisão é de mais um suspeito de ajudar os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró. O número de casos de dengue no Rio Grande do Sul passa dos 40 mil do início do ano até agora, com 50 mortes confirmadas. E ainda, por decisão da Anvisa, o álcool 70% líquido está com as horas contadas nas prateleiras de supermercados e farmácias de todo o país. Quarta-feira, dia 3 de abril, agora no Brasil TV. A polícia do Rio prendeu hoje um dos acusados de assassinar uma família em Niterói no mês passado. Foi um caso de muita repercussão. Pai, mãe e bebê foram mortos. As investigações desse caso revelaram que o pai se passava por policial militar para cobrar dinheiro de traficantes. Wesley Pires da Silva Sodré, de 35 anos, foi preso na casa de parentes em São Gonçalo. O outro alvo da polícia, Lucas Lopes da Silva, conhecido como Naíba e chefe do tráfico na comunidade do Castro, está foragido. Eles são acusados de participação nas mortes de Felipe Rodrigues, de 24 anos, da mulher dele, Raíssa Santos, de 23, e do filho do casal, Miguel Felipe dos Santos Rodrigues, de 7 meses. O crime aconteceu no dia 17 de março, na estrada Bento Pestana, no bairro Baldeador, em Niterói. Segundo as investigações, 2 homens em uma moto atiraram várias vezes contra o carro em que a família estava. O casal morreu na hora. O pequeno Miguel foi levado para o hospital, mas não resistiu. O que a investigação da Polícia Civil aponta é que o assassinato da família aconteceu depois de um outro crime. Os agentes afirmam que Felipe se passou por um policial militar para oferecer aos traficantes o nome de um suposto informante da polícia que estaria atrapalhando a venda de drogas e que Felipe recebeu dinheiro pela informação. O RJ1 conseguiu com exclusividade mensagens trocadas entre Felipe e Naíba, o chefe do tráfico. Nelas, Felipe fornece a localização da vítima que seria capturada. Agora fala você, vai querer resolver isso logo hoje? Aproveita que ele está aí. Naíba pergunta, no Castro? Felipe responde, separa meu dinheiro aí, vai, já manda descer que já mando foto, ainda te falo onde tu vai buscar ele. Os dois combinam como será feita a negociação. Felipe diz, você vai separar aí, vai mandar a foto aqui, encontrar com o meu moto, assim que estiver lá, eu mando a foto dele e falo onde ele está caindo. Se você quiser, faço ainda melhor. Marco como se fosse encontrar ele e você pega ele na boa, na pista. Aí é contigo. Um dia depois, Felipe quer saber como foi com a vítima. Ele pergunta, como foi ontem com o X? Naíba responde, trabalhoso. Segundo a Polícia Civil, a vítima em questão está desaparecida desde o dia 15 de março. Os investigadores descobriram que Felipe recebeu uma parte do valor combinado no começo da negociação e receberia o restante das mãos de Wesley, preso hoje. Os dois também trocam mensagens para combinar a entrega. Felipe pergunta, oi, pegou? Wesley responde, sim, levo aí mesmo? Felipe diz, vem direto aqui para casa. As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo mostram que Wesley ficava mudando o local de entrega e atraía Felipe cada vez mais para perto da comunidade, até chegar ao local onde a família foi morta. Além dos 2 mandados de prisão, os policiais também cumpriram 3 de busca e apreensão. A gente conseguiu identificar que o carro foi atingido por mais de 20 disparos. Os tiros se concentraram na região frontal do veículo e lateral, concentrado em 2 pontos, todos eles direcionados para o motorista, como alvo central. Foram apreendidos inicialmente estojos de pistola calibre 40 e de fuzil, o que também dá um indicativo de ao menos 2 atiradores. As investigações da polícia continuam para saber se outras pessoas estão envolvidas no assassinato da família e no desaparecimento do suposto informante. O Wesley Pires da Silva Sodré já prestou depoimento, mas o conteúdo será mantido em sigilo. Em Rondônia, um conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado foi preso durante uma operação contra um grupo de servidores suspeito de desviar recursos públicos e fazer rachadinhas.
Em Rondônia, foi deflagrada na manhã desta quarta-feira pelo Ministério Público a Operação Fraus. As investigações começaram em 2022, quando o Tribunal de Contas de Rondônia emitiu uma notícia-crime com as suspeitas de diversos crimes, como a rachadinha. Segundo o Ministério Público, os funcionários precisavam devolver parte do salário recebido para continuar nos cargos dentro do gabinete. Um dos suspeitos é um auditor substituto de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e, no total, são 4 investigados, 2 cumprindo o mandato de prisão preventiva e 2 com monitoramento eletrônico. A investigação também resultou no afastamento do agente público do cargo. Mariana Lena, para o Brasil TV. O ex-deputado maranhense José Alves Cavalcante foi preso durante uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Imperatriz, Açailândia e Governador Edson Lobão, no estado do Maranhão. As investigações apuram denúncias de rachadinha no gabinete do ex-deputado, conhecido como Pastor Cavalcante. Durante o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, os agentes do GAECO e do Ministério Público encontraram documentos, celulares, computadores e também bens que pertencem ao ex-deputado estadual José Alves Cavalcante. Todo esse material foi apreendido para ser periciado aqui na sede do GAECO nos próximos dias. O deputado também foi conduzido à delegacia porque nesses endereços foram encontradas armas de fogo e munições. Então ele foi conduzido até a delegacia para esclarecer esse ponto. Durante a investigação, o Ministério Público recebeu denúncias e também notou uma movimentação estranha de dinheiro nas contas bancárias pertencentes ao ex-deputado. Segundo o Ministério Público, durante os últimos 2 anos foram movimentados aproximadamente 4 milhões de reais, o que levantou suspeitas e motivou o início dessas investigações. Também foram alvos de mandados de busca e apreensão os endereços que pertencem a um contador que presta serviços para o ex-deputado, que se chama José Félix, e também o filho do ex-deputado estadual, que se chama Jefté Cavalcante. As investigações vão continuar, já que o Ministério Público e o GAECO ainda querem esclarecer se outras pessoas têm ou não participação nesse esquema. André Souza, de Imperatriz, para o Brasil TV. A defesa do ex-deputado José Alves Cavalcante afirma que ele nega o crime de rachadinha e que na primeira etapa das investigações, todos os servidores do gabinete do ex-deputado, em depoimento, negaram a denúncia de que entregavam parte do salário ao pastor. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pode compartilhar dados com órgãos como a Polícia e o Ministério Público sem a necessidade de uma autorização judicial. A partir de dados do Conselho, é possível mapear movimentações financeiras suspeitas, que podem ajudar, por exemplo, investigações sobre lavagem de dinheiro. O relator do caso, o ministro Cristiano Zanin, disse ontem, nesse julgamento, que exigir uma autorização prévia da Justiça iria inviabilizar, na prática, a atuação do COAF. Polícia prendeu mais um suspeito de ajudar os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A fuga completa 50 dias hoje. Amanda Mello tem os detalhes dessa nova prisão. Esse suspeito foi localizado pela Força de Combate ao Crime Organizado do Ceará em uma pousada na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última segunda-feira. O homem tem 25 anos e é natural da cidade de Baraúna, aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia, ele estaria ligado a uma rede de apoio formada por uma facção criminosa ligada aos fugitivos. O objetivo era tentar retirar a dupla da região de Baraúna, onde as buscas se concentraram e que também fica perto da divisa com o estado do Ceará. Até agora, 8 pessoas já foram presas, suspeitas de ajudar Davidson Cabral e Rogério Mendonça. Os 2 fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Essa semana, a Corregedoria Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determinou a abertura de um procedimento
administrativo disciplinar contra 10 servidores da unidade, entre eles o chefe da Divisão de Segurança da Penitenciária. A Corregedoria apontou que não há indícios de corrupção, mas que houve falhas de procedimentos carcerários que contribuíram para a fuga. Outros 17 servidores terão que assinar um termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a não cometer as mesmas infrações, e também terão que passar por uma espécie de curso de reciclagem. A Corregedoria também abriu uma nova investigação inicial, preliminar, para continuar apurando as causas da fuga, que, como a gente falou, hoje completa 50 dias. E agora a gente fala de um descaso com dinheiro público. Uma grande quantidade de uniformes escolares foi encontrada num lixão de Bauru, no interior de São Paulo. Tudo novinho, gente, sem uso. Agora a polícia investiga quem descartou o material no lixão. Foi no meio deste terreno baldio, no núcleo habitacional Fortunato Rocha Lima, em Bauru, que cerca de 160 uniformes da rede pública de ensino foram encontrados. O Giovanni divulgou pelas redes sociais. Estava todo enterrado, na verdade, né? Só alguns agasalhos que davam para ver realmente. Aí quando a gente foi puxando 1, 2, 3, 4, a gente viu o tamanho, né, do problema que era, mais de 168 agasalhos. Aí a gente levou realmente um grande susto. Imagens mostram o momento exato que os materiais foram encontrados. São jaquetas e camisetas, material sem uso. De acordo com a prefeitura, os uniformes são dos anos de 2016 a 2018, mas o motivo deles terem sido descartados ainda é um mistério. Na Secretaria Municipal de Educação, no almoxarifado da Secretaria, ou mesmo em qualquer lugar da Secretaria, nós não temos uniformes, eles não ficam na Secretaria da Educação, né? Os uniformes são entregues ponto a ponto nas escolas, né? E as escolas distribuem para os seus alunos. A quantidade de cada um desses uniformes é estabelecido pela própria escola. Então, pode ser que lá atrás quantificaram de uma forma equivocada e sobraram esses uniformes. Mas fica a questão: quem jogou esses uniformes aqui? Após a perícia, os uniformes serão levados para a Central de Polícia Judiciária, que vai avaliar o caso e dará uma destinação para os materiais. Nesse primeiro momento, nós vamos pedir a perícia e confeccionar o boletim de ocorrência. Posteriormente, vai ser designada uma equipe de investigação para vir até o local, ver se arrola testemunhas, ver se tem imagens, ver se consegue identificar o veículo que teria dispensado esse material, e aí a gente faz os levantamentos, né? E ouve essas pessoas. A gente vai ter que fazer a apuração para saber as circunstâncias e a origem desse material. Só após isso que vai ser feita a tipificação penal para saber em qual crime vai ser imputado para quem fez essa dispensa do material. Mesmo que a gente não use mais esses uniformes, os modelos atuais são diferentes, são de melhor qualidade, o tecido é melhor, o modelo é mais bonito, mas eles poderiam ser doados, por exemplo, né? Tem as organizações sociais que nos ajudam, poderiam ser repassados para as organizações sociais, por exemplo. Então, eles jamais deveriam estar onde estão, jogados aqui no mato. O Rio Grande do Sul passou dos 40 mil casos de dengue do início do ano até agora, e com 50 mortes. A partir de hoje, uma série de ações de conscientização e combate à doença. Essa série de ações será feita em escolas de Porto Alegre. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou que houve mais 3 mortes por dengue no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de óbitos por causa da doença chega a 50 este ano. As 3 mortes aconteceram no norte do Rio Grande do Sul e todas as vítimas tinham doenças pré-existentes. E o Rio Grande do Sul está em estado de alerta por causa da dengue. Já são mais de 40 mil casos confirmados da doença este ano. Dá para perceber a gravidade da situação quando a gente compara com o número de casos no mesmo período do ano passado. Eram 8.700, número 5 vezes menor. Aqui no município de 3 de Maio tem mais de 1.000 casos de dengue confirmados. Por isso, agentes de endemias do estado e do município estão aplicando o fumacê. A cidade também está com campanha de conscientização em escolas. Agentes fazem vistorias nas casas e passam orientações aos moradores para eliminar os focos do mosquito.
Cidades do sul do Maranhão voltam a ser incluídas no alerta de tempestades. Abril começou com muita chuva na região e o número de municípios em situação de emergência subiu de 10 para 13, somando mais de 2.000 famílias desabrigadas ou desalojadas. As cidades do sul do estado voltaram a ser incluídas no alerta de tempestades. De acordo com os institutos de meteorologia, a previsão de muita chuva ao longo de todo o dia de hoje. A Defesa Civil disse que aqui em Imperatriz ocorreu na noite de ontem e na madrugada de hoje 1/3 da chuva que está prevista para todo o mês de abril. E esse volume de chuvas está concentrado nesses primeiros 15 dias. Aqui na cidade há duas situações. Vários riachos transbordaram, como o Riacho Bacuri, que deixou mais de 6 ruas interditadas na manhã desta quarta-feira. Outra situação preocupante é a interdição na BR-222 entre os municípios de Bom Jesus das Selvas e Açailândia. A interdição continua e a dificuldade do DENIT de restaurar aquele acesso é justamente por causa desse volume de chuvas que continua ocorrendo aqui na região, deixando o solo encharcado. O nível do rio Mearim voltou a subir e chegou a 6,93 metros. É que o volume do rio entre Isidela e Pedreiras é influenciado pelo volume de chuvas na cabeceira do rio Mearim, na região de Barra do Corda. Então, toda essa situação de chuva está tornando a situação bem difícil no estado nesta quarta-feira. Rosane Dourado, para o Brasil TV. Em Belo Horizonte, a chuva veio forte ontem e causou vários transtornos. As regiões Oeste, Barreiro e Centro-Sul foram as mais atingidas por esse temporal. Foram vários pontos de alagamento cidade afora. Na rua Engenheiro Godofredo Santos, no bairro Estoril, a situação foi pior. A água está passando por cima de tudo, daí entupiu a manilha lá, ela está passando por cima da rua e acabou de levar um carro ali agora, quase que ele vai lá dentro do rio. Com a força da água, uma correnteza se formou e encobriu o asfalto. Em um ponto da rua, a queda da água parecia uma cachoeira. A agência bancária também ficou alagada e o trânsito deu um nó. A barreira de proteção deste prédio, que está sendo construído na rua Pedro Laborne Tavares, foi arrancada. A grade que protege os pedestres também. Hoje pela manhã, operários da obra e equipes da prefeitura começaram a limpeza no local. Ainda há previsão de chuvas fortes para Belo Horizonte até amanhã. E como o solo da cidade está encharcado, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco geológico forte para as regiões que foram mais atingidas pelo temporal de ontem. Barreiro e Centro-Sul. Na região Centro-Sul, por exemplo, em 2 horas caiu 90% do total de chuva esperado para todo o mês de abril. Na rua Muzambinho, no bairro Cruzeiro, onde havia uma obra da Copasa, agora tem um buracão. A cratera se formou durante a chuva. Terra, asfalto, tudo foi levado pela enxurrada. A rua teve que ser interditada, prejudicando o acesso de alguns moradores às garagens dos prédios. Ontem eu consegui tirar o carro durante a tempestade. Eu até fiquei com medo dele ficar preso, mas consegui sair. Aí não consegui entrar novamente, eu estou tendo que pagar um estacionamento ali em cima. É um transtorno. Tem um problema sério de gente que precisa de hemodiálise no nosso prédio. Eles ficaram, me parece, de vir hoje. Vamos ver se refazem isso agora de uma maneira mais definitiva, né? E sobre essa obra, a Copasa disse que está com uma equipe no local. E a seguir, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirma mais um caso de raiva em morcegos na cidade. É o 4º este ano. Brasil TV de volta falando da venda de álcool líquido, 70%. Ela vai ser proibida em mercados e farmácias a partir do fim do mês. É uma determinação da Anvisa e que vale para todo o país. A dona Edna veio ao mercado comprar álcool 70% para limpar a casa. E ficou surpresa quando soube que o produto não vai ser mais vendido por ordem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Complicado, né? Porque esse álcool
É o que a gente está usando desde o início da Covid, né? E a Covid não parou, ela continua. E agora fazer a suspensão do álcool, eu acho muito arriscado. A não ser que, né, já tenha outro produto aí que possa substituir esse aqui. E a correria da dona Edna tem justificativa. Por enquanto, as prateleiras dos supermercados ainda estão cheias do álcool 70% líquido, mas isso é temporário. É que a determinação da Anvisa proíbe a comercialização desse produto a partir do dia 30 de abril. Todo o estoque vai ter que ser retirado dentro do prazo. A Anvisa explicou que a proibição é por causa do alto risco de acidentes com queimaduras. Mas o álcool em gel continua liberado para venda em farmácias e supermercados. O que vai ficar é esse. Isso. Esse aqui resolve. Esse aqui eu acho muito perigoso em casa que tem criança. Quantas coisas que a gente já viu, né? Através desse líquido aqui. Esse professor de química explica que tanto o álcool líquido 70% quanto o em gel são inflamáveis, mas a evaporação de um e outro é diferente. Quando ele está na forma líquida, a evaporação dele é mais rápida, você não tem um controle quando você derrama esse álcool em alguma superfície e isso aumenta muito o risco de acidente, diferente do álcool gel que evapora menos o álcool que está nele, apesar de também ser 70% e ele também vai ser comercializado, vai continuar sendo comercializado. Ele não evapora tão fácil, que evita aí, né, diminui o risco de acidente e também o controle aí de derramar, de espalhar esse álcool em alguma superfície com risco de incêndio. Durante a pandemia da Covid-19, uma resolução da Anvisa autorizou a venda temporária de álcool na concentração 70% em líquido, devidamente regulamentada. A resolução tinha validade até 31 de dezembro de 2023 e foi prorrogada por mais 120 dias. O álcool que vai continuar sendo comercializado é o 54%. Essa porcentagem de álcool ela não é tão eficiente para matar bactérias já como é o 70%. Por isso que vai continuar sendo comercializado em gel 70%. A Prefeitura de São Paulo encontrou 4 morcegos com raiva neste ano. O último foi no Alto da Lapa, na zona oeste da cidade. Por isso, equipes da Vigilância em Saúde estão indo de casa em casa para conscientizar os moradores, principalmente sobre a importância de manter os animais de estimação vacinados contra a raiva. No bilhete, o aviso. Nesta região foi encontrado um morcego com raiva. Esse panfleto está sendo distribuído pela Prefeitura nas casas do Alto da Lapa, na Zona Oeste. Agentes do Centro de Controle de Zoonoses encontraram o animal infectado no mês passado e começaram uma campanha de conscientização entre os moradores. No condomínio da Maria Amélia, o pessoal está de olho. No grupo do condomínio, uma vez que entrou num quarto lá, acho que foi no meu prédio mesmo, um pouquinho mais abaixo. Para evitar problemas, valem algumas orientações. Manter fechadas frestas e aberturas nos forros das casas para não servir de abrigo para os morcegos. Retirar no fim da tarde frutas e bebedouros de passarinhos. E, principalmente, vacinar todos os anos cães e gatos contra a raiva. Esse já é o 4º morcego com raiva encontrado na capital neste ano. Os outros foram encontrados no Butantã, também na Zona Oeste, em Santo Amaro, na Zona Sul, e em Santana, na Zona Norte. Menos de 2% dos morcegos que são submetidos a diagnóstico laboratorial são positivos para a raiva. Em torno de 6, 7 morcegos por ano, o que é uma quantidade considerada pequena, perto da quantidade de morcegos que são trazidos para serem examinados aqui pelo laboratório, né? Apesar de os ataques serem raros, a Prefeitura recomenda não tocar num morcego que entre em casa ou apareça caído no chão. O ideal é imobilizar jogando uma toalha, colocar numa caixa de papelão e chamar o 156, que manda uma equipe para retirar. Foi o que fez a Eli, da Zona Leste. A varanda da casa dela, na rua Revolução Nativista de 1817, foi tomada por morcegos que viviam em uma árvore bem em frente. O chamado no 156 foi aberto em dezembro, mas ela conta que até hoje ninguém apareceu. E os bichos continuam por lá.
Biólogos explicam que é comum encontrar morcegos em áreas urbanas e os que vivem em árvores costumam se alimentar de insetos, pólens e frutas. Das mais de 1000 espécies, só 3 se alimentam de sangue. Por isso que, se a vacina dos cães e gatos estiver em dia, não tem motivo para alarde. Até porque o morcego tem seu papel na natureza. Frequentam árvores que têm frutos para se alimentar, no caso de alguns morcegos que são frugívoros, outros se alimentam de insetos e tem uma importância porque vão diminuir a quantidade de insetos no ambiente. Bem, sobre a denúncia da Eliane, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo disse que atendeu ao chamado no dia 30 de novembro e que a orientou sobre os procedimentos para desalojar os animais e vedar os acessos, já que a Divisão de Vigilância em Zoonoses não remove as colônias de morcegos e que só recolhe animais caídos ou aparentemente doentes. E reforçou que não há registros recentes da doença em animais domésticos ou humanos na capital. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma excelente noite para você e até a próxima.